Olá, bem-vindo a mais um Papo de Esporte. Eu sou Silvio Nascimento, editor do site de Veja, e tenho hoje na bancada para me acompanhar o repórter Luiz Castro. E o nosso convidado de hoje é Fábio Câmara. Ele é engenheiro agrônomo e diretor da empresa World Sports, responsável por... O negócio deles é gramados esportivos, basicamente. E o motivo dele estar aqui hoje com a gente, basicamente também são as imagens que a gente viu há pouco tempo de um Maracanã completamente abandonado, largado e com o gramado em petição de miséria. Fábio, tudo bem com você? Olá, Silvio, tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo seu comparecimento aqui. E para tirar umas dúvidas da gente, rapaz, a gente viu essa semana umas imagens assim do Maracanã devastado, o gramado dele em petição de miséria, fora outras depredações, ou seja, um estádio abandonado já pelo menos aí a coisa de uns 3, 4 semanas pelo menos, né? O que você poderia dizer para a gente, com toda a sua experiência, sua expertise em gramados, o que aconteceu com o gramado lá do Maracanã? Olha, pelo que eu também vi de imagem, de fotos, né? Eu não estive lá no Maracanã para ver a situação de perto, mas o que me parece é a falta de água e pode ter ainda algum ataque de alguma praga, alguma lagarta, que é uma praga comum nessa época do ano. Principalmente muito calor, Rio de Janeiro é um verão quente, chega fácil nos 40 graus, então me parece que é a falta de água, por estar com esse cortada energia, a bomba de irrigação precisa de energia para ser irrigada, então não está sendo aplicada água no gramado. Quais são os cuidados básicos, Fábio, que um gramado necessita? Eu lembro de algumas viagens que eu fiz em alguns gramados de alguns estádios, eu lembro que tinham aquelas coisas automáticas, os sprinklers, que eles ligavam algumas vezes por dia. Ele precisa de água constantemente, depende da região? Como que é esse cuidado assim básico, vamos chamar? A gente tem dois tipos de manutenção a grosso modo, né? A manutenção do dia a dia, que a gente chama cotidiana, que é cortar a grama, que é fazer a irrigação, que você falou, os sprinklers ou os aspersores, tá a mesma coisa, para aplicar água, aplicar nutriente, adubação, demarcação do gramado, essa é do dia a dia. Então você tem que ter uma equipe dedicada todos os dias. O gramado demanda todo dia de um cuidado. A grama é viva, um ser vivo. Um gramado de alta performance, como essas arenas todas que a gente novas aqui no Brasil ou mundo afora. E tem aquelas que são atividades mais intensas que a gente chama de esporádica, que é, por exemplo, uma descompactação do solo, quando você vai fazer um replante de grama em grandes áreas, cobertura do gramado. Isso que são atividades normalmente que a gente faz no final da temporada. Quando acaba o campeonato, então lá para dezembro, essa época do ano, é uma época de muita reforma, né, dessas atividades. Bom, e sem esquecer que o gramado é onde desfilam os craques, onde acontece o futebol, né, que é o esporte mais popular, não só do Brasil como do mundo, por onde desfilam algumas estrelas que valem alguns milhões de dólares. Luiz, a coisa não está fácil não, tem bastante gramado por aí que precisa de manutenção, né? Pois é, depois da Copa do Mundo até melhorou bastante o nível dos nossos gramados, né? Tem alguns campos muito bons. Eu queria saber, Fábio, vocês trabalham com vários gramados, né? Com vários estádios do Brasil. Tem alguns que são diferentes, né? Você pudesse falar, o da Arena da Baixada, por exemplo, do Atlético Paranaense é grama sintética, né? O do Corinthians é uma grama um pouco diferente da do Palmeiras, por exemplo, né? Você pudesse explicar basicamente a diferença entre alguns estádios? Sem dúvida. Todo o segredo de um gramado, principalmente o natural, é o que está por baixo, é a tecnologia que tem embaixo. Então, as pessoas não imaginam, mas a gente tem pelo menos 30, 40 centímetros de material de tubulação que estão por baixo, para garantir a drenagem, para garantir o sistema de irrigação, tudo isso. Lá no Atlético Paranaense, foi trocado o gramado natural por gramado sintético. É um campo que ele foi bem, pelo que a gente acompanhou, foi bem instalado, bem construído. Os jogadores até falando bem, enfim, até teve a repercussão positiva. E ele é totalmente sintético. Mas, desculpa, não é que nem aquele gramado do Society que a gente joga assim, aqui tem o Society que a gente joga, não tem nada a ver com aquelas borrachinhas que tem borrachinha igual. Não tem borrachinha, lá a tecnologia é outra, de amortecer. A borracha é para amortecer. Lá no caso é uma tecnologia que eles usam um material meio orgânico, uma fibra de coco, com um pouco, se eu não me engano, tem também um pouco material parecido com uma cortiça, que é para fazer esse amortecimento, para não esquentar tanto. A borracha que a gente joga lá, que você comentou também,
jogo de vez em quando ela amortece, mas ela esquenta Queima, muito. Né? Nossa, outro dia meus amigos brincaram, deu um carrinho, ficou queimado, tirou toda a minha pele o carrinho dessa borrachinha. No jogador profissional não tem esse tipo de coisa, né? É bom ficar esperto, isso é para profissional, hein? Então, ficar dando carrinho. Pessoal, eu queria lembrar que a gente está ao vivo no site Veja, pelo nosso perfil no Facebook. E se vocês tiverem de repente, alguma pergunta, alguma questão, o Fábio Câmara, ele é engenheiro agrônomo, ele é da World Sports, que é uma empresa especializada em gramados. E tem como cliente o Corinthians, Palmeiras, Allianz Santos... Parque, Santos, todos os campos do Santos Futebol Clube, desde a Vila Belmiro, sem treinamento. Aqui o estado do Pacaembu também a gente está fazendo vários clubes sociais. Temos um pouquinho agora do Santo André, São Bernardo, vários campos. Nós fizemos trabalhos de recuperação agora para o Campeonato Paulista, como eu te comentei, Silvio, que nessa época do ano que a gente para os campos logo após o campeonato para fazer essas reformas. Então a gente fez uma série de trabalho e uma coisa bacana, só rapidamente comentar, é que a gente trouxe agora para o Brasil o freeze mowing, que é uma raspagem no campo, é uma fresa no gramado para recuperar. Então pela primeira vez a gente trouxe para o Brasil essa tecnologia que usamos já agora para esse campeonato paulista. Como é que funciona, Fábio, o esquema de manutenção desses estádios, dessas arenas? Como é que funciona? Vocês têm uma programação, passam para os responsáveis e como é que é essa pergunta? Eu faço por conta das atividades extras de futebol que são praticadas nos estádios, né? Que eu acho que esse deve ser um assunto meio crítico para se decidir tempo, como, ação, porque, por exemplo, às vezes a gente tem show em estádio e o gramado fica bastante prejudicado, em seguida tem jogo, eu não sei se há tempo hábil de recuperação. Como é que funciona isso? Como é que é esse planejamento entre a empresa e o clube ou quem administra as arenas? A gente faz uma programação mensal, então todo final do mês a gente já programa para o mês inteiro, já se sabe grandes eventos, principalmente quando vai ter, quando ocorre, então a gente já sabe de antemão os eventos, partidas de futebol de campeonato que não são mata-mata, porque, por exemplo, Libertadores, você tem que depender se o time vai avançar ou não a fase, uma Copa do Brasil, mas Campeonato Brasileiro, por exemplo, a gente já sabe o ano inteiro. Então, a gente já tem diversos desses e se faz a programação a partir disso. Então, vai ter um jogo no domingo, a gente já sabe tem que preparar o campo, começa na sexta e sábado, e algumas coisas até domingo de manhã. Então, a gente trabalha com planejamento. O segredo é planejar, ter uma equipe competente com equipamentos e produtos. Tá. Você também já falou que você não esteve no Maracanã, a gente também só viu por fotos, mas supondo que o estádio, né, do Maracanã, o abandonado, cruelmente estádio do Maracanã, supondo que aquela grama esteja num estágio avançado de morte, vamos chamar assim, né? Quanto tempo se levaria para deixar ele em condições de jogo, o gramado do Maracanã? Que, por conta disso, a foto, como ela é muito chocante, né? Sem dúvida, muito chocante, muito triste, né? Realmente para a gente, não só o gramado, mas o estádio todo, que representa o Maracanã no futebol brasileiro e mundial. Se a grama não morreu, porque esse aspecto que a gente vê seco, pode ser que não esteja morta, né? Eu acredito que alguma coisa morreu. Mas se morreu pouca coisa, vamos ter que replantar. Vai ter que trazer um tapete de grama novo, um rolo de grama nova. Isso, se for um método convencional, pelo menos uns 25 dias para ter condição de jogo. Agora, existe uma tecnologia que até foi feita para a Olimpíada do próprio Maracanã, de trazer um rolo que ele pode ser jogado no dia seguinte. Então, se tiver condição de fazer isso, agora, isso eu não sei se o pessoal consegue, porque na Olimpíada já se foi preparado há 6 meses antes. Foi se preparando agora, não é uma coisa de uma hora para outra. Então, provavelmente não tem uma grama preparada para plantar e jogar. Então, eu acredito que pelo menos uns 30 dias o gramado do Maracanã ia precisar para ter condição de jogo. E eu te confesso que estou surpreso com esse tempo, porque o meu choque é tão grande que quando eu olhei essas fotos, né, que a gente fez algumas reportagens acerca disso, eu achei que esse ano seria impossível ter um jogo no Maracanã, tamanho o distrato, né, com o gramado. Assusta, né? A hora que vê, muito. Assusta, sem dúvida. A gente está aqui ao vivo e tem algumas pessoas, foram algumas perguntas principalmente sobre custo. E ali a Souza pergunta se dá para ter uma ideia de quanto que custaria a recuperação do gramado no Maracanã. É complicado a gente falar, né? Como eu comentei, eu vi por foto, por imagens, então é complicado se mensurar. Tá? Então, realmente,
teria como dizer um valor assim, realmente para trocar, porque você tem que botar fora, não tem, ainda mais a distância que você vai jogar esse material fora, quanto que precisa fazer, é muito complicado mensurar. Se eu tivesse visto, olha, vai trocar 1.000 metros de grama, 2.000, vai trocar o campo inteiro, o campo tem aproximadamente 9.000 metros quadrados, a área de jogo com os recuos, né? Então é difícil a gente mensurar. Quanto custo inteiro, assim, custou talvez essa reforma para a Olimpíada? É que assim, agora também não sei te dizer, porque agora a gente está falando só de trocar a grama, não é uma construção completa. Né? A construção completa, como eu falei, vai depender dessa camada que tem embaixo. Você coloca 30 de areia, pode colocar 20, vai ter um colchão de brita para drenar mais ou não vai ter. Né? Mas esses gramados da Copa, eles custaram, a construção inteira, basicamente 1,5 milhão o campo. Aí se tem um adicional de sistema de drenagem a vácuo, se tem isso, tudo vai sendo adicionado. Isso aí é a parte de grama e esse sistema de irrigação, drenagem, esses materiais todos, em torno de 1,5 milhão, 1.800. E Fábio, um gramado que chamou muita atenção no passado foi justamente o do Palmeiras, né, do Allianz Parque, porque tem muitos shows lá e o time brigando pelo título, acabou conseguindo, mas os jogadores reclamaram que o gramado não estava ideal. Isso acontece porque no dia do show ele está coberto e aí não toma sol? Ou é o impacto das pessoas pulando num show? Por que danifica o gramado daquele jeito? De ficar muito tempo coberto e a grama ela tem um limite de tempo. Né? Existem pisos especiais que são utilizados. O que mais, a área que é mais afetada é a área do palco e as torres de delay, que elas são estruturas mais pesadas, então elas têm um piso especial que é para gramado, distribui a carga para não desnivelar o terreno, mas ela, se ficar acima de uns 5, 7 dias, a grama sente muito. O Allianz Parque, a gente ainda tem a particularidade de ser um estádio muito fechado, que é muito bacana para dar conforto, para realmente com uma arena muito bacana, muito bonita, mas a grama ela precisa de sol. Então isso ainda prejudica ainda mais. A gente usa iluminação artificial, tem uma luz, tem um sol artificial, como a irrigação é a chuva artificial, a gente tem um sol ali artificial no Allianz Parque e alguns outros estádios dessas arenas também. Então é de ficar muito tempo. Aí realmente a grama ela pode só sentir, ressentir e voltar, ou realmente tem situações que ela morre e tem que ser replantada. Tem outra coisa que me chamou a atenção no começo do ano, o Rogério Ceni, numa das primeiras coletivas dele, ele falou que o gramado do Morumbi tinha um problema antigo, assim, eu me lembro até de já ter visto chegando lá no piso, assim, que o meio-campo ele parecia que tinha um desnível, assim, né? Uma recaída, assim, que eles iam reformar para melhorar. Por que acontece isso e como que resolve? Tem que trocar o campo inteiro para... Sim, o Morumbi, ele era um gramado antigo, feito na terra ainda, no solo, não tinha essa base de areia, e realmente ele tinha, todo o campo ele tem um nivelamento superficial para escorrimento de água, de chuva. Como um telhado de casa, ele realmente pode ser por 2 águas para os laterais, o meio é mais alto, ou 4 que também para os fundos. No Morumbi ele era muito acentuado, até eu lembro que o pessoal comentava que se sentasse no banco de reserva e olhava o jogador do outro lado, na outra lateral, ele via não via o pé, você via do joelho para cima, de tão acentuado que era essa declividade. No final do ano passado, quando teve essa parada que até comentei, que essa interrupção de final de temporada que faz as reformas, se trocou o gramado e isso foi solucionado, foi reduzida. A World Sports até participou dessa reforma, nós fizemos esse novo nivelamento, em parceria até com o clube, com a equipe de engenharia do clube, e então isso já não tem mais. Né? Ele não tem toda essa base de areia, não foi feito dessa forma, mas se trocou o gramado, é uma grama única, uma bermuda dessas novas, e o nivelamento foi corrigido. Então isso aí o Rogério não vai ter agora com o time novo. Não vai poder dar essa desculpa, né? Não vai ter. Eu não sei como é a drenagem, mas ficavam algumas piscinas ali também em volta, era uma coisa a drenagem não foi totalmente trocada ou mexida nessa reforma, eles focaram mais na grama e no nivelamento, então não se mexeu nessa reforma. Esse ano, se eu não me engano, o pessoal fez uma equipe do clube mesmo, alguns drenos para melhorar, porque realmente acumulava um pouco de água em chuva pesada, mas eles interviram, fizeram agora esses drenos nessa parada agora em 2016. Fabio, existe algum país ou algum estádio que vocês conheçam, alguma arena, que tenha assim, um gramado que é o considerado o melhor de todos, ou um exemplar? Sim, os gramados de futebol são os ingleses, são a grande, assim se fala, né, Premier League, são os ingleses. Então, o Corinthians, até a arena do Corinthians lá, a concepção do gramado
ela até por ser uma grama de inverno, é o único campo, então não sei se vocês sabiam, o pessoal sabia que aqui o Brasil é um país tropical, então a gente tem grama de clima quente, né, que são as famosas bermudas para campo esportivo. O Corinthians é o único que só tem grama de inverno, puro, é como um campo inglês. E foi o Arsenal, que foi o grande modelo que seguia na época da concepção, o arquiteto quis fazer o estádio e tal, mas o gramado, eu quero um gramado semelhante à liga inglesa. Só que para fazer isso, no nosso outono e inverno aqui da cidade de São Paulo, ok, é possível a grama crescer, mas no verão e primavera não dá, é muito quente. Então se tem um resfriamento, um sistema de serpentina, ao grosso modo, de 34 km a 20 centímetros abaixo da superfície, gelando, que nem uma serpentina de chope, mais ou menos. Nossa, o Sócrates não viveu para ver isso, hein? Uma serpentina no campo do Corinthians. Gelado para resfriar. Ele ia pedir uma extensãozinha ali para ele. Ia falar, né? Então tem... E a que temperatura é isso, Fábio? Ela entra a 6 graus. Uau! Fica trocando água. É isso aí. Então, assim, só que você comentou, né? Até fugir um pouquinho mais. Os gramados ingleses são considerados, né? Os grandes gramados. Mas, assim, na Espanha, o estádio do Real Madrid é fantástico, o Camp Nou, Barcelona é fantástico. A gente aqui no Brasil deu um passo muito grande. A gente já tem a tecnologia, que a gente às vezes não tem a condição de investir como eles lá, mas a mesma técnica que é feita lá, a gente faz aqui. E o contrário, já que você citou o do Corinthians com resfriamento, e no caso do inverno europeu, tem aquecimento também? Tem campos que tem. Porque Madrid estava fazendo muito frio essa época, agora chegou a quase 0 grau. Então aí vai cair neve. 0 grau ainda dá, mas campos eles têm aquecimento. É o mesmo princípio, exatamente igual a mangueirinha, só que em vez de ter, que é o cooling system que nós temos, é o heating system, que é um sistema de aquecimento. Tem muito. Estádio, principalmente no norte, né? Na Rússia, Ucrânia, tem muitos estádios que tem, é comum. Tem esse sistema de aquecimento. Fábio, nos jogos do Corinthians, muitos adversários reclamavam que o campo é muito molhado, né? Que o campo tá sempre, a bola corre muito, é difícil de dominar para os adversários, enfim. Isso é uma escolha do clube, que é deles assim, ou é pela grama ser diferente, que tem que molhar mais, alguma coisa assim? Não. Isso aí é puramente assim uma questão do treinador. Quer fazer a bola, quando fica a folha, essa irrigação é muito rápida, então a folha fica molhada, geralmente é um turno, né, no aspersor, no sprinkler, para molhar a folha. Então a bola, quando dá um passe, principalmente espaço mais longo, a bola ela gira mais rápido. E na Copa do Mundo, a FIFA determinou de se molhar 30 minutos antes do jogo e depois do intervalo. Então você viu que todos eram padrão. FIFA tem a Copa do Mundo, isso tudo são eventos que tem todo um padrão, todas as arenas têm que seguir o mesmo protocolo. Então isso ficou. E algumas se mantiveram, era obrigado a fazer na Copa, tem algumas que se mantêm até hoje, e tem, mas antes de Copa, treinadores pediam. Então tinha treinador, quero que molhe tantos minutos antes de entrar, de começar o jogo, 5, 10, o que for, né? No intervalo. Então isso aí é uma coisa... Uma estratégia do clube mesmo. A falta de água, você já falou que ela estraga muito a grama. E o excesso também ou não? Também, ela é uma... também não é bom. A gente tem sistemas de drenagem extremamente eficientes, dependendo da região, porque o Brasil é um continente. Então tem região que chove mais, você pode fazer um sistema a vácuo. A Autosport se instalou em 97, estamos fazendo 20 anos agora esse ano. Na Vila Belmiro foi o primeiro gramado com drenagem a vácuo aqui na América Latina. Então ele succiona a água. Então ele tem quase 4 vezes. Você lembra na época até ali Giovanni, do Santos, aquela época. E agora, com a Copa do Mundo, já vários outros também têm a drenagem a vácuo. O estádio do Beira-Rio, do Grêmio, que nós instalamos, em Salvador, se eu não me engano, em Recife também, em Manaus também. Então, que são regiões que chovem muito. Onde não chove não é necessidade, mas o excesso dos dois é ruim. Né? Você citou o Beira-Rio, essa semana até teve uma polêmica, né? O jogador do Inter, o Ailon, dizendo que o gramado parecia gramado de Série B, né? Justamente o campeonato que eles vão disputar. Mas, enfim, porque ele estava um pouco amarelado também, um pouco menos que o do Maracanã, mas também estava um pouco ruim. Isso é normal de fim de ano, não sei, o jardineiro não trabalhou ali nos últimos 10 dias e fica daquele jeito e resolve rápido? O que significa o amarelado da grama? Depende, né? No Rio Grande do Sul, especificamente, no Sul e Sudeste se faz o overseed, que é a semeadura de inverno. Então, essa grama que no Corinthians tem pura, a gente joga em cima da bermuda. Então, a gente tem as duas, só nos meses de inverno. Depois ela morre e a bermuda ela fica lá. Dependendo do ano, se é um ano mais frio, se o inverno se estende e tudo, então a gente pode
pode essa grama durar um pouco mais. E aí esquentou agora, ela sentiu e está morrendo essa grama de inverno. Então eu não vi de perto, né? O Beira-Rio conheço, ali a gente fez até o gramado para a Copa, mas não é a gente que está hoje fazendo a manutenção lá. Mas pelo que, né, as técnicas que se aplicam, eu acho que a grama de inverno está morrendo. É normal, final de temporada, Luiz, o gramado fica um pouco mais, com uma aparência pior, porque teve toda a carga de jogo do ano inteiro, né? E exatamente é o período que a gente tem para se reformar. Entendi. Então, no Beira-Rio, eu acredito que deve estar nesse período de reforma, né? Eles devem estar fazendo. Uma coisa que eu ouvi alguns comentários, Fábio, a gente chega a ver eventualmente em alguns lances, numa disputa de jogada, o jogador, até na hora do chute eu já vi isso, de descolar uma placa de grama, um pedaço de grama, uma toceira, né? Por que ocorre isso? Ou, assim, durante a parte de futebol, é natural o gramado, você entra depois de que aconteceu a partida que acabou, parece que passou uma manada. O que é normal, porque o jogador dá carrinho e tal, então é normal saindo ou um pouco. Se está saindo excessivamente, fora do normal, né, pode ser que ou está uma placa muito nova, se plantou recentemente o gramado, ou pode ser que ele não está tão enraizado, porque o que segura o gramado são as raízes. Então, se não está muito bem enraizado, então isso pode levantar mais. Nessas arenas todas, a gente tem mais dificuldade de enraizar, por conta das arenas serem fechadas. Então, é mais difícil produzir raiz do que um gramado como o Morumbi, que é mais aberto, no Pacaembu, que a gente também cuida lá. O Pacaembu, eu consigo um sistema de radicular muito forte. No Allianz Parque, por exemplo, nunca vou conseguir tão forte. Sempre vai levantar um pouquinho mais, né? Então, normalmente é por essa condição. Tem um jargão do futebol, né, que fala que tá na marca da cal, né? Exatamente. Você ia perguntar isso? Não, é que a gente fala do goleiro, né? De cal, né? Mas na verdade não é mais com cal, né? Uma tinta, né, que se pinta. Não é mais. Então, hoje em dia você tem uma tinta especial, porque o cal, tanto o cal quanto tinta de parede, que tem muito clube que ainda usa, são tops para grama. Tem. Então, se usa. E a gente usou, muitas vezes não tinha. Hoje em dia se tem tinta para gramado. Então, são produtos que não agridem a grama. A grama é viva, então você pode a demarcação planta, que não acumula, né? Então, mas o cal realmente é terrível. A grama morre e fica uma valeta, né? Na verdade, não era sobre a cal que eu ia perguntar, Luiz, mas aquela velha máxima que existia no futebol, que onde o goleiro está, nem grama não nasce. Grama. Mas, né? Isso ainda vale, não? Olha, ainda vale, porque o que acontece, aí, Silvio, é a área que é mais concentrada, né? Existem softwares que mostram como foi o pisoteio no campo, né? E aí, como é que ele é? Normalmente é como a bandeira do Brasil. Os escanteios são pouco pisoteados às laterais e o jogo concentra no meio. Tá. E especificamente a pequena área... Quer dizer, bandeira do Brasil, as estrelas, né? Não. O triângulo no meio que tem. Tá, ok. Aquele triângulo no meio, né? Então, o pisoteio se concentra nisso no meio. E a área do goleiro, onde fica, é a mais linda. Vai bater escanteio. Vai ter um escanteio. 22 caras ali. Vamos dizer, 22 que ficam... Mas tem 18 lá, 15 ali, pisoteando. Então, realmente, a área do goleiro... E se ainda é um gramado que tem treino, que tem estádios que se treinam ainda. O ideal é o estádio só para ter jogo. Treina no centro de treinamento. Faz um apronto, vai fazer um coletivo um pouco antes de uma partida importante, ok. Agora, se treina também, aí a grama é viva, não aguenta, né? Não tem jeito. Aí fica o jargão ali, vai ficar realmente onde o goleiro pisa, não tem jeito. Voltando só na pergunta sobre a grama sintética, né? Que você estava explicando que é diferente do society, que as pessoas costumam jogar. Tem jogadores que reclamam disso. Já teve, acho que se não me engano, Mundial, Sub-20, alguns torneios da FIFA com gramados assim. E houve muita reclamação. Enfim, você acha que para o futuro pode ser que muitos estádios de grandes clubes, de Copa do Mundo, sejam com gramado sintético? Eu particularmente não acredito. Eu acho que por mais que o gramado sintético tenha evoluído, que evoluiu nos últimos anos, em termos de kick de bola, tem equipamentos que medem o rolar da bola, quando se joga a bola de uma altura, a altura que essa bola vai subir, tudo é muito similar do natural. Mas é como eu sempre falo, pessoal, eu comparo como o robô e o ser humano. Nunca você vai o robô ser igual ao ser humano, nunca vai ser vivo. Então eu acho que para estádios, eu acho que vai ser muito complicado. O Atlético, até ficava aquela expectativa do Atlético Paranaense, vai dar certo ou não vai. Então foi positivo esse primeiro ano, vamos ver como é que vai ser para frente, mas eu não acredito que vai ser uma coisa que vão todo mundo fazer. Eu acho que para centro de treinamento, onde você tem
treinamento, carga, e tem mais de um campo, tem 3, 4 campos, 5 depende, aí ok, você faz um campo, né, ou 2, mas para os estádios eu não acho que vai ser uma coisa que vai Gasta ser menos com de grama sintética, com manutenção, essas coisas? Sim, gasta menos, porque não é vivo, não tem que adubar, não tem que molhar, tem manutenção, as pessoas até, não fiz sintético, não tem manutenção, tem que se escovar, tem que se fazer uma limpeza, né, mas é menor o custo comparado com o natural. Por incrível que pareça, a gente falando só de gramado no estádio, o programa já está chegando no final. Estouramos? Ainda não estouramos, mas está chegando ao final. Ou seja, tem papo e seria muito legal uma outra hora também a gente retomar algumas coisas, porque tem coisas muito interessantes. Para finalizar da minha parte, Fábio, eu queria saber o seguinte, eu não me lembro agora se a gente falou, quando você tem um show, né, num estádio, numa arena grande, quanto tempo depois, né, o gramado está apto a receber um jogo de futebol? Silvio, vai depender do show. Se for um show rápido, montou, mesmo que seja um mega show, mas ficou 10 dias entre montar o palco, ter o show e desmontar, 2 dias para limpar o gramado, tudo vai estar meio debilitado, mas ele vai ter condição da bola rolar. Então, imediatamente desmontou 2, 3 dias. É o tempo da logística para desmontar o show e dar uma limpeza no campo, escovar, tal, que nós fazemos. Agora, se ficou muito tempo que a grama morre, aí tem que replantar e já é uma coisa que já demora mais. Aí pelo menos mais uns 20 dias. Né? E para fazer uma funilaria pequena no campo, lá na área do goleiro, como é que funciona isso? Você tira um pedaço, replanta tudo, trabalha com faixa, como funciona? Não, a gente faz como se fosse uma piscina, vamos dizer assim, né? Tem máquina que corta, a gente regula a espessura. Quando é no meio do campeonato, que a gente pode fazer replantes pequenos, a gente faz. Eu faço o mais grosso possível, se possível chegar a 10 centímetros, mas pelo menos uns 5 centímetros, que aí a gente pode jogar imediatamente, porque pelo peso da grama. A grama com 5 centímetros, você pegar uma placa de 1 por 1, é um peso tão grande que por si só ela não mexe. Então não é que ela enraizou. Quando a gente fala joga no dia seguinte, não é que ela enraizou de um dia para o outro. O peso é tão grande que ela não consegue. Então é um trabalho cirúrgico que dá para ser feito assim. Cava essa piscininha, ou se tem um viveiro, né, no próprio estádio ou próximo, ou você em algum outro local que se faz esse viveiro e você recorta o mesmo tamanho e faz um plantio em placas. Bate bem aquilo e pode jogar no dia seguinte. Tem viveiros? Perto de alguma arena aqui em São Paulo, por exemplo? A gente conseguiu fazer no telhado do Allianz Parque, no estacionamento que tem anexo, tem uma área aberta, a gente conseguiu fazer um viveiro, então a gente consegue pegar e fazer usamos muito ao longo de 2016, o viveiro foi muito útil. Luiz, para encerrar, eu queria saber se tem algum melhor gramado do Brasil assim hoje em dia, ou tem algum clube que se preocupa mais com isso, enfim... Olha, eu sou suspeito para falar, né? Mas assim, a gente considera, e não só na nossa opinião, mas de escutar jogadores, falar que a Arena do Corinthians, por ser essa grama diferenciada, por ser realmente só para futebol, estádio, né? e só futebol, e realmente ele tem um gramado que realmente ele é muito bom. A gente, como eu falei, eu acho que a gente pode falar que no Brasil a gente teve a era antes da Copa do Mundo, de nível de gramados, e depois. A gente deu um salto grande de qualidade, alguns conseguiram manter, mas acho que hoje o Beira-Rio sempre foi um gramado também muito bom, acho que a Arena do Corinthians tem vários gramados, o Pacaembu também foi um campo que é um campo muito bem querido, os jogadores gostam de jogar, o pessoal do Palmeiras, do Corinthians, Santos, que também joga lá de vez em quando, então difícil falar o mais, mas eu acho que entrar entre Corinthians, Pacaembu... Legal. Ok. Queria agradecer a sua presença, então, Fábio. Agradecer você novamente, Luiz. Valeu, senhor. Eu acho que a gente volta a entrar em campo ainda em outro momento, com uma graminha boa, nós vamos falar mais sobre o assunto. Né? A gente vai pensar em umas pautas mais legais para a gente detalhar, porque o assunto aí tem muita tecnologia envolvida. Muita coisa. E muitos leigos também falando coisas que não tem fundamento, e também isso também estraga, inclusive, espetáculo, né? Sem dúvida, é um assunto que é polêmico, e é aquilo que você falou no começo, né? As pessoas olham 2, 5 minutos em volta do estádio e 90 ali no palco, né? Então, estou à disposição, agradeço vocês aí o convite, a oportunidade de esclarecer um pouquinho do assunto, e estou à disposição para uma próxima oportunidade. Ok, obrigado, Fábio, obrigado, Luiz. Queria agradecer também a sua audiência e convidá-los para o próximo Papo de Esporte. Até lá.